E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, como você está vendo aí, um pouco diferente essa aula aqui. A ideia é regravar essa aula, por quê? Porque eu já gravei essa aula. Eu gravei, mas ficou sem áudio, porque o microfone, o meu microfone estava com a pilha descarregada. Pois é, e aqui estou eu regravando essa aula de madrugada, vou tentar ser mais breve possível nos pontos essenciais da filosofia medieval, vou tentar ser bem direto, para que a gente consiga caminhar, né? Estou gravando essa aula justamente para a gente não ficar com nada atrasado aí, para a gente poder caminhar. Então vamos lá, quando se pensa em Idade Média, vamos direto à questão, a gente começou um novo período, como você está vendo aí, o período chamado período medieval, né? A Idade Média. Quando se pensa em Idade Média, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Bom, a primeira coisa que vem à cabeça da maior parte das pessoas é isso aqui, ó. Quando se pensa em Idade Média, se pensa em Idade das Trevas. Né? Essa ideia de Idade das Trevas foi criada pelos iluministas, é um mito, na verdade. A gente vai ver que não tem nada a ver com a Idade Média, cara. Ou o professor nada a ver, mas o professor de História falou, não, cara, nada a ver. Tem muito professor de História que gosta de forçar a barra e pegar essa parte da Idade Média, mas a época, a Idade Média, ela é uma época como outra qualquer. A gente não pode chamar ela de Idade das Trevas, porque isso é reduzir ela ao que eu ouvi de ruim dela. Eu posso dizer para você que toda época tem sua parte obscura. Né? A Idade Média teve Inquisição, Cruzada, né? Em um período ali houve perseguição a quem não era cristão, houve... Isso aí, cara, houve coisas ruins, mas foi na Idade Média, por exemplo, vamos lá, foi criada a música como a gente entende hoje, a arte teve grandes obras de arte, as próprias catedrais, né, a arquitetura medieval, ela é, na minha opinião, superior à nossa arquitetura, porque ela busca a beleza de uma maneira que parece que a gente não busca mais. A nossa arquitetura é muito avançada no sentido de como ela deve suprir suas demandas. Né? Nossa arquitetura ela é extremamente avançada nesse sentido. A gente consegue fazer pontes que na Idade Média nem pensaria ser possível. Mas parece que a gente não busca mais a beleza. Você pode ver que, em geral, a arquitetura hoje, né, da cidade ela é feita de grandes prédios quadrados que parecem lápides. Estou dizendo isso porque, cara, a arquitetura medieval é tão bonita que até hoje o pessoal aí compra uma passagem de 2, 3 mil reais ou mais só para ir para a Europa para ficar andando nas ruas medievais. Né? Então, assim, sem falar das catedrais, como eu falei, né? Eu já tive experiências assim quase que místicas, sabe? Só de entrar numa catedral medieval e ver a beleza que existia lá. Nem por uma questão religiosa, só de realmente entrar numa catedral como a Catedral de Lyon na Espanha, olhar, é a catedral com o maior número de vitrais do mundo, e ver aqueles vitrais e pensar, cara, como isso aqui pode ter sido feito na Idade das Trevas. Então a Idade Média não é isso aí que você está vendo. Eu já vi aluno falar, a Idade Média é a idade que houve o maior número de guerras, mortes na história da humanidade. Claro que não. Século XX, Segunda Guerra Mundial, nazismo, houve muito mais guerras e mortes que na Idade Média por habitante. Né? Então é só para dizer que não, cara, a Idade Média não é a Idade das Trevas. Foi na Idade Média que foi criada a escola, né? O primeiro plano pedagógico que a gente teve aí foi de Santo Agostinho, o primeiro da história, realmente um plano pedagógico com características universais. A gente tinha em Platão algumas coisas nesse sentido, mas não de característica universal. Foi na Idade Média que foi criadas as primeiras universidades, né? E universidades que carregam... a gente, não, tá, professor, na Grécia Antiga tinha uma certa universidade, mas não era nada parecido com o que a gente tem hoje, era mais grupos, né, que eram quase religiosos ali, os grupos antigos da filosofia antiga, Platão, por exemplo, eram os discípulos de Platão, né, os discípulos de Aristóteles ainda eram muito longe do que a gente entende hoje como universidade. O modelo que a gente tem hoje de universidade, acredite se quiser, surgiu na Idade Média. Até a própria ideia de que na universidade você faz trabalho em cima dos grandes pensadores, comentando outros trabalhos, comentando outras obras. Exatamente como se fazia, né, os copistas, as pessoas na Idade Média. Também posso falar que
foi na Idade Média que se criou a Europa como a gente entende hoje. Professor, mas na Idade Média não houve uma grande perseguição às bruxas, às mulheres que só por serem diferentes eram queimadas, vivas, chamadas de bruxas? Na verdade, a época da humanidade que houve o maior queima, né, de mulheres em fogueiras, chamadas de bruxas, nem foi a Idade Média. Foi o período puritano ali, tá? Foi século XVII, 16, 17, que houve o maior número de mulheres mortas em fogueiras. Então, assim, não é bem como a gente imagina. Eu sei que sempre tem um professor de história que gosta, como eu falo, sempre de colocar a Idade Média como uma coisa muito obscura, mas tem muita coisa legal na Idade Média, cara. Tem muita coisa bacana, muitos filósofos grandiosos, como eu falei, muita coisa legal foi criada na Idade Média, né? Coisas que a gente carrega até hoje foram desenvolvidas durante esse período, tá? Então, falar que a Idade Média é a Idade das Trevas seria a mesma coisa que pegar, sei lá, os últimos 2 séculos, né? De 2000 a 2020, né? 2000 a 2019, e simplesmente as pessoas, elas falarem assim, olha, o que foi as 2 primeiras décadas do século XX, ano 2000 até o 2019? Foi a era do terrorismo islâmico, né? Estado Islâmico e tal. O que você faria, cara? Provavelmente ao ouvir isso, eu diria, não, cara, mas houve tanta coisa, aconteceu tanta coisa, não foi só isso que aconteceu. Então, quando a gente reduz a Idade Média à Idade das Trevas, a gente está, na verdade, deixando de compreender ela com a sua complexidade. Claro, em alguns colégios católicos, principalmente, você vai ver um outro mito, né? Você vai ver a ideia de que a Idade Média é a Sanctum Hora, a Idade Santa, né? A Idade Média como uma espécie de período da humanidade em que os santos estavam na Terra. Então, eu imagino que entre vocês não tenha tanto isso, mas em colégios católicos é muito comum, tá? Essa ideia de que um grupo de alunos que começa a pensar a Idade Média como se ela fosse melhor. E a gente tem um monte de gente aí, né? Olavo Sem Trabalho, lá, o Olavo de Carvalho, e alguns medievalistas que ainda têm essa ideia de que a Idade Média era melhor, mais avançada filosoficamente, que a nossa, ela era muito... Não é verdade. Então, assim, sem romantismo, mas também sem esse olhar pejorativo. A Idade Média, eu sempre digo, é uma época como outra qualquer. Tem coisas muito grandiosas na Idade Média e tem coisas muito ruins, tá? Então, assim, Idade Média, como eu devo ver ela? Como uma época qualquer, né? Com seus reis, com seu sistema feudal, com os seus problemas da época, com as suas descobertas científicas. Sim, cara, científicas, muitas descobertas científicas foram feitas na Idade Média. Diferente do que se pensa até, né? Que pensa-se que a Idade Média foi uma época obscura, que não houve grandes avanços científicos. Realmente não houve muitos avanços tecnológicos, né? Muita tecnologia foi criada na Idade Média. Não houve muita tecnologia. E por quê? Um dos principais motivos é a questão do capitalismo, cara. Porque o capitalismo é o grande motor da tecnologia, né? Se eu tenho um celular aqui, ou se eu carrego um celular comigo, esse celular, né, esse é o meu celular. Bom, se eu estou criando um celular brasileiro, é óbvio que 70% do lucro do meu celular eu vou ter que investir em novas tecnologias para a próxima linha desse celular, porque vai vir o iPhone 12, o iPhone 14, sei lá, e eu vou ter que disputar com esse celular. Então, assim, a tecnologia hoje avança muito rápido por causa do capitalismo. Sem capitalismo, o sistema feudal, ele faz com que a tecnologia não avance muito rápido. E nem a ciência. Tá? A ciência ela vem com as próprias necessidades. Então, dizer que a Idade Média... Desculpa. A Idade Média teve um atraso muito grande porque a igreja não deixava as pesquisas acontecer, não é verdade, tá? A Idade Média, como você pode ver aí, ó, ela se divide em 2 períodos. O período que a gente chama de patrística e escolástica, né? Tô ajeitando aqui. Então, nesses 2 períodos, você tem aí a divisão da Idade Média. É facinho, cara. Facinho para vestibular. Patrística, os pais da igreja, os primeiros padres, os primeiros filósofos, e escolástica, o final da Idade Média, que é quando foram criadas as primeiras escolas, tá? Quando foram criadas as primeiras universidades
as primeiras escolas. Tudo bem? Então, assim, a gente vai ver dois autores, a gente poderia ver muita gente, cara, sabe, Orígenes, Clemente de Alexandria e Jerônimo, tem muita gente, o mestre Eckhart, que eu gosto muito, Pseudo Dionísio, há muitos filósofos, né, filosofia árabe, mas a gente vai ver o que realmente é necessário para o Enem, que é Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, ou Aurelius Agostinho e Tomás de Aquino, né, os dois filósofos principais, Agostinho da patrística e Tomás de Aquino da escolástica. Desculpa. Como eu falei, eu tô gravando aqui de madrugada, né? Porque a primeira versão acabou não dando muito certo por causa do áudio. Mas vamos lá. Santo Agostinho, cara, eu sempre digo que quando a gente fala de Agostinho de Hipona, você está falando de um dos maiores filósofos de toda a humanidade, sem nenhum exagero. Agostinho estaria entre os 5 maiores. A primeira curiosidade aí, ó, é que Agostinho é africano, cara. Muita gente vai chamar ele de pai do pensamento ocidental. A primeira curiosidade que eu tenho aqui sobre a vida de Santo Agostinho é que ele nasceu, ó, você está vendo aí, na África, cara. Agostinho nasce na África, aonde hoje é a Argélia, né? E muitos historiadores vão dizer que ele era negro. Ou se ele não era negro, ele tinha essa cara de árabe aí que vocês estão vendo, né? Outra coisa importante, Santo Agostinho começa a estudar filosofia muito cedo, cara, muito cedo. Com 16 anos ele começa a se dedicar à filosofia e com volta dos 19 ele lê uma obra do Cícero, é uma obra que se perdeu, Hortênsius. E nessa obra, desculpa, e nessa obra Hortêncio ensina a Santo Agostinho, né, a necessidade do filósofo de buscar a verdade. Então o filósofo é aquele que busca a verdade. O verdadeiro filósofo é aquele que busca a verdade. Agostinho ele vai tomar isso como uma perspectiva de vida. Realmente, Santo Agostinho, mesmo antes de ser católico, antes de ser cristão, ele demorou muito para se converter, ele diz que ele estava sempre buscando a verdade. Outra coisa curiosa é a própria família dele, né? Você tem duas figuras importantes, o pai e a mãe. Importante mesmo, porque o pai ensinou Agostinho, o pai dele era pagão, não era cristão, né? Acreditava em Mitra, Osíris, e o pai de Santo Agostinho gostava mesmo, era de bebedeiras, de prostíbulos, de casa de prostituição, das drogas da época, sabe? De uma vida devassa, vamos dizer assim. E a mãe de Agostinho era cristã e tentou converter Santo Agostinho a vida toda, cara. A Santa Mônica, né? Desculpa. Esse embate entre o pai e a mãe dele, preste atenção aqui, ó. Esse embate entre o pai e a mãe de Santo Agostinho, cara, é importante para a vida de Santo Agostinho. Porque, em princípio, eu posso dizer que Santo Agostinho não vai ser nem cristão, tá? Nem pagão. Santo Agostinho vai ser praticamente um ateu, um à toa, né? Ele vai gostar mesmo é da farra, cara. Santo Agostinho gosta mesmo é da farra. Santo Agostinho vai passar bons anos na vida dele em bordel, enchendo a cara, usando todo tipo de droga possível da época, né? E vivendo mesmo na balada, vamos dizer assim. Isso vai começar a mudar muito tempo depois, quando ele já está com 30 e tantos anos. Então, assim, Santo Agostinho vai ter um filho, como você está vendo aí. O filho de Santo Agostinho, Adeodato, foi fruto de uma relação com uma prostituta. Então, seria uma prostituta que ele iria tanto lá, quando ela ficou grávida, ele sabia que o filho era dele, tá? E ele foi e criou esse filho. Para você ter uma noção quanto ele tinha uma vida, como eu falei, desregrada, né? O quanto Agostinho tinha uma vida totalmente desregrada. Mas é só para dizer que, na prática, portanto, Santo Agostinho não era muito cristão nos primeiros períodos da vida dele. Ele vai se converter, e isso é importante que você anote, tá? Ele vai se converter ao que a gente chama de maniqueísmo. E o que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é uma religião muito forte da época, é uma religião cristã que une o cristianismo com o zoroastrismo. É muito louco, cara, porque o maniqueísmo, ele acreditava, por exemplo, que o Deus do Antigo Testamento é mau
e que o Deus do Novo Testamento é bom. Olha que loucura, cara. Eles acreditavam que Jesus era um tipo de Neo, sabe, que está tentando tirar a gente da Matrix. Também é interessante que esse maniqueísmo, ele se traduz num dualismo, que a gente usa até hoje, né? Uma pessoa, por exemplo, quando chega e fala assim, ah, mas você não é cidadão de bem, eu só gosto de pessoas que são cidadãos de bem. Ah, porque existe pessoas boas e pessoas más. Aí você fala, cara, você está tendo uma visão muito maniqueísta, ou seja, muito dividido, bem e mal. É porque os maniqueístas acreditavam, como eu falei, nesses dois deuses, né? Um Deus que seria o Deus do bem e um Deus que seria o Deus do mal. O Santo Agostinho ele se converte ao maniqueísmo, era uma religião muito forte na época, existe até hoje, tá, o maniqueísmo. Então, assim, era uma religião muito forte da época e ele se converte mais por interesse. Porque através desses grupos maniqueístas ele vai conseguir empregos em Milão, em Roma, e ele vai ser orador do rei. É um ótimo emprego, tá? E quem conseguiu esse emprego, como eu falei, né, quem deu o apoio de conseguir esse emprego, foi os próprios amigos dele, que eram os maniqueístas. Lá em Roma e depois em Milão, ele vai praticar a oratória, ou seja, ele é pago para ir na praça e fazer discursos do rei. Já jogou Assassin's Creed, o 2, por exemplo? Se você já jogou Assassin's Creed 2, você sabe que sempre tem um cara lá, né? Falando das coisas, fazendo discursos do rei, e aí quando você é no jogo, você tem que pagar ele para ele não falar de você, né? Para você não ser tão procurado, etc. Então, assim, isso é só para dizer que Santo Agostinho tinha um grande emprego. Ele já estava com 38 anos, cara, quase 40 anos, quando Agostinho ele vai se converter. Esse processo de conversão é muito, mas muito bonito, cara, muito bonito. Santo Agostinho, ele tem uma teoria cristã. Preste atenção, você que chegou até aqui, né, muitos de vocês desistem durante o vídeo aí. Vocês que chegaram até aqui, eu digo, olha, o processo de conversão, a própria filosofia de Santo Agostinho, ela parte de um pressuposto muito forte. A ideia de que eu, você, todos nós estamos buscando algo, sabe? No fundo, cara, a gente está buscando algo. Buscando o amor. Só que a gente busca esse amor em um lugar totalmente errado. Para Santo Agostinho, a diferença entre o ser humano e os outros animais é que o homem, o ser humano, em geral, a gente tem um vazio dentro de nós. A gente tenta preencher esse vazio com, né, passando no vestibular, profissão, dinheiro, crush, né, namorado, namorada. A gente tenta preencher esse vazio com coisas externas. E a gente sempre está tentando preencher. Mas Santo Agostinho diz que esse vazio, que os animais não têm, eles são plenos, não, o ser humano nem sabe quem ele é. Esse vazio que a gente tem, cara, é tão grande, mas tão grande, que não vai ser preenchido com nada. Nem com amor de filho, de mãe, de nada, cara. Esse vazio, essa falta de complemento, esse vazio que a gente tem, só pode ser preenchido com Deus. E Santo Agostinho diz, esse vazio é tão grande, mas tão grande, que é do tamanho de Deus. E quando ele fala de Deus, ele está falando de algo que você conhece, ele está falando de amor. Para Santo Agostinho, Deus tem um nome, e o nome de Santo Agostinho é amor. Perdão, o nome de Santo Agostinho, o nome do Deus de Santo Agostinho é amor. Jesus Cristo é a prova disso. Ele amou a humanidade de tal maneira que com a vida dele ele deu esse exemplo. Santo Agostinho vai dizer que todo mundo quer amar e ser amado. É isso que você quer, ser compreendido, ser amado. Mas você só vai encontrar isso em Jesus Cristo. Para Santo Agostinho, é um pressuposto existencial. Eu não sei se você está entendendo. É um pressuposto existencial. Qual que é a grande diferença do cristianismo para qualquer outra religião? Vocês sabem? Por que o cristianismo deu tão certo? Por que as outras religiões sucumbiram com o tempo e o cristianismo deu certo? Ah, porque ele se uniu a Roma, porque ele se uniu ao Estado. Na verdade, não, cara. O que fez o cristianismo estar tão certo é que ele é a primeira religião do mundo, primeiro, universal. Qualquer um pode ser cristão. Basta aceitar a Deus, Jesus Cristo. A maior parte das outras religiões são bairristas, né? O judaísmo, o islamismo. Não, no judaísmo, no cristianismo, qualquer pessoa que aceita Jesus Cristo pode ser um cristão, pode se chamar um cristão. Outra coisa importante, o cristianismo ele ganhou essa batalha, que é onde eu quero chegar,
porque ele foi a primeira religião a falar que não só você deve amar, não só você pode amar como você deve. O estoicismo, a religião grega, ela dizia, olha, amar demais é morrer e depois se ferrar, né, cara? Porque você vai morrer, ou a pessoa vai morrer, e aí vocês ficam separados, isso pode ser um problema. Amar demais pode ser um problema. O amor seguro na Grécia é o amor entre amigos, porque o amor entre as pessoas apaixonadas, ela sempre dá merda para os gregos, né? O amor não é muito bem visto por Diógenes, pelos epicuristas, pelos empiristas, né? Pelos empiristas, pelos epicuristas, pelos estoicos. Epicuro nem namorava porque ele achava que era um desejo que sempre causava dor, o amor. Os estoicos acreditavam que amar demais é burrice, porque se você amar demais, cara, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a morte no final, vazio. Cara, Santo Agostinho vai dizer que o amor é tudo que a gente tem. A gente está aqui para amar e ser amado, para aprender a amar o próximo, entende? Então eu estou dizendo para você que essa é a grande mensagem do cristianismo. E o que diferencia o cristianismo de outras vertentes, religiões, a ideia de Santo Agostinho é até uma ideia muito parecida com os filósofos helênicos. Ele quer encontrar a felicidade. E ele demorou 38 anos para isso. O ato de conversão de Santo Agostinho, vamos ler aqui, ó. Ele está lá, ele está em um jardim e diz ele que ele abre a Bíblia, né? Ainda não existia a Bíblia, na verdade ele abre as cartas de Paulo e ele lê um pedaço que diz mais ou menos assim, olha, não é nas imundícias, nas suas orgias, né? De sexo, sabe, em dinheiro, nada disso que você vai encontrar que você está buscando. É somente em Jesus que você vai encontrar esse amor, porque Ele é o próprio amor. Não é que Jesus te ama para Santo Agostinho, não, cara, tá errada essa frase. Para Santo Agostinho, Jesus é o próprio amor que palpita dentro de você, que faz você compreender o outro e o mundo. Portanto, quando ele lê isso, ele percebe que tudo que ele estava buscando, que é esse amor, isso que a gente busca, estava com ele em Jesus Cristo. Quem ajudou muito esse processo de conversão, como eu falei, é a mãe dele. Ele até fala bastante da mãe dele nos livros dele. Santo Agostinho vai escrever uma obra sobre tudo isso que ele viveu, né, chamado Confissões. Ele inaugura um novo estilo literário. É uma obra linda. Ele foi o primeiro a escrever uma obra nesse estilo, um estilo literário onde ele confessa as coisas. E é uma obra filosófica. Né? Eu peguei um trecho para você ver como Santo Agostinho escreve bem. E mais que isso, cara, esse trecho aqui, ó, vai ajudar a gente a pensar. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Vai ajudar a gente a pensar como Deus seria o nosso maior desejo, né? Para Santo Agostinho, nós temos um vazio e Deus é o que a gente realmente precisa para ser feliz. Agostinho diz assim, ó, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei, porque ele se converteu já muito tarde, né, na vida. Eis que habitava dentro de mim, e eu te procurava fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora ardo de desejo por tua paz. Não sei se eu pulei um pedacinho ali, mas acho que ficou bem claro aqui. Olha esse final, cara. Eu te saboreei, Deus, amor, e agora eu tenho fome de você. Eu te toquei e agora eu tenho desejo pela sua paz. Parece até sexual, né? É porque o homem deseja o amor. Ele quer entender o que é esse amor sem medida, sem tamanho que Deus tem a oferecer para ele. É uma teoria existencialista, não só religiosa. Na próxima aula, tá? Porque eu não vou deixar essa aula tão longa. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as 5 ideias de Santo Agostinho que mais costumam cair em pré-vestibular. Aqui você está vendo a imagem aí famosa da conversão dele, né, que deu origem àquela capa daquele livro.
Aqui do lado você vê Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, com uma cara de tipo, finalmente, velho, finalmente esse menino tomou jeito na fita, né? Finalmente ele tomou jeito na vida dele. Bispo Ambrósio, uma pessoa muito importante por converter Santo Agostinho, né? Vai virar o Santo Ambrósio também. Ambrósio fazia discursos, sermões usando Platão, e isso fez com que Santo Agostinho pensasse, cara, os cristãos são intelectuais também, eles não são pessoas ignorantes, não letradas, e isso ajudou ele a se aproximar do cristianismo. A música ajudou muito, ele fala que a música, ele ouvia uma música, um canto gregoriano, e aquilo era tão belo que só aquilo quase já o converteu ele, né? Ele vai estar voltando para a cidade dele, para a África, só que no caminho acontece uma coisa terrível, cara. A mãe dele, que era a grande companheira dele, morre. E aí Santo Agostinho vai para o mosteiro, ele encontra a vocação dele, que é ser monge. Santo Agostinho escreve 200 livros, mais de 200 livros, para você ter uma noção, filosóficos. E depois vai se tornar bispo, meio contra a vontade dele, porque ele falava tão bem que as pessoas, quando ouviram falar, ele falava, pô, esse cara tem que ser bispo, né? E vai criar uma comunidade de monges, né? Próxima aula a gente continua a falar desse cara aqui. Na próxima aula eu quero conversar com vocês sobre, como eu falei, as ideias mais importantes aí de Santo Agostinho, tá? As ideias mais importantes, aquilo que mais cai no Enem, são 5, 6 ideias. E é isso. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Eu desfiz um pouquinho aqui o mito da Idade Média e contei a história desse grande filósofo. Peço desculpa aí pelo áudio não estar tão bom. E é isso. Tamo junto. E até semana que vem. Até logo. Tchau, meu povo.